Boa tarde, pessoal. Estamos hoje aqui num grupo de estudos em Fisiologia do Exercício da Unifal, grupo de estudos em Fisiologia do Exercício que chama GFEX Unifal. Estamos apresentando o tema Exercício Físico na Preparação para a Cirurgia com o professor Henrique Novaes Mansur. Professor, seja bem-vindo. A palestra é toda sua. Ótima palestra. Muito obrigado. Agradeço aí a todos vocês o convite, a paciência de estar aqui para que a gente possa dividir um pouquinho do conhecimento que a gente tem. E eu falo dividir porque eu também quero ouvir vocês. A pré-habilitação cirúrgica, que é o nome que se dá a esse exercício físico na preparação para a cirurgia, ele é uma área ainda muito recente, sobretudo no Brasil. Temos aí dois grandes grupos, na verdade, dois países que são pioneiros e estão na vanguarda aí da pré-habilitação cirúrgica. Um é o Canadá, e aí é um grupo específico do professor Francesco Carli, que é o papa da pré-habilitação cirúrgica, um anestesista, e o Reino Unido. Só que o Reino Unido, existem aí vários grupos no Reino Unido que trabalham com a pré-habilitação cirúrgica. Bom, da onde que começa essa ideia de pré-habilitação cirúrgica? A partir de uma contextualização. A gente sabe que o número de cirurgias no mundo, ele é algo... é calculado. Tem o último dado que a gente tem, pelo menos no meu conhecimento, é que em 2012 tinham quase 330 milhões de cirurgias. Isso dava uma cirurgia para cada 22 vidas no mundo. E de 2004 para 2012, esse aumento foi de quase 30%. O número de cirurgias está aumentando, e não é diferente no Brasil. No Brasil, a gente tem em 2004 um pouco mais de 10 milhões, e em 2012, quase 14 milhões de cirurgias. Saiu de uma proporção de 1 para 19 para uma proporção de 1 para 14 vidas, ou seja, uma cirurgia para cada 14 vidas. Se a gente parar para pensar, quantas pessoas a gente conhece? Pensa que a cada grupo vou arredondar, de 15 pessoas que a gente conhece, uma cirurgia vai ser executada. A gente começa a dimensionar o tanto de cirurgia que a gente tem. Fica mais fácil do que pensar assim, do que pensar nesses números grandes que acabam, pela dimensão que eles têm, pela proporção que eles tomam, acaba saindo um pouco da nossa realidade. Mas a cirurgia está muito mais próxima da gente do que a gente imagina. E nós, como profissionais da área da saúde, precisamos atentar para isso também. Bom, uma grande parte do problema, que acho que é mais do que conhecido, a gente não precisa ficar debatendo muito isso, é, obviamente, o sedentarismo e a obesidade. Eu gosto muito dessa imagem, porque, além de tudo, ele traz o tempo de tela, que é um ponto importantíssimo para ser discutido também, e com o sedentarismo, com a obesidade, a gente tem uma população muito mais inflamada, a gente tem uma população com risco cardiovascular muito maior e, consequentemente, maior risco de doenças cardiovasculares, maior risco de câncer, enfim, de uma série de patologias. E a outra parte do problema é o envelhecimento populacional, que acho que todo mundo sabe, todo mundo conhece essas pirâmides etárias que estão se invertendo, já há algum tempo, e que já vão se inverter em breve mesmo, e a gente tem aí uma perspectiva de envelhecimento populacional que não vai cessar. Por um período curto de tempo, ela não vai cessar, num futuro próximo ela não cessa, ela só vai aumentar. E a repercussão disso é um aumento da expectativa de vida. A gente tem uma expectativa de vida hoje de perto de 76 anos, mas é um dado que é um dado que a gente precisa discutir com muito cuidado, uma vez que a expectativa de vida ele é dado por uma população geral, a expectativa de vida no Brasil é tanto, mas a gente sabe que em grandes centros, dentro de uma mesma cidade, a expectativa de vida muda. Eu tenho uns dados de São Paulo, se eu não me engano é do projeto SAB, e que mostram uma expectativa de vida muito discrepante entre algumas regiões de São Paulo, chegando a 20 anos, 25 anos de discrepância de expectativa de vida. Mas a gente sabe que a população está ficando mais obesa, mais sedentária, mais velha, e aí a gente, infelizmente, não acredita que a proporção do número de vidas número de cirurgias por vida não vai
não vai diminuir, muito pelo contrário, elas devem aumentar. E aí eu preciso entender esse processo para saber como que eu, enquanto profissional da saúde, posso auxiliar esse processo. Ainda nesse contexto, a gente tem a questão da mortalidade cirúrgica, que nos países desenvolvidos ela é bem menor, mas nos subdesenvolvidos ela chega a 10%. Ou seja, a gente tem uma mortalidade muito alta nessa mortalidade cirúrgica. E temos um outro problema, que são as complicações cirúrgicas. As complicações cirúrgicas podem ser diversas, né? Você pode ter uma parada cardiorrespiratória, você pode ter uma necessidade de transfusão de sangue, você pode ter uma complicação respiratória. E a gente não tem dados nacionais sobre as complicações cirúrgicas. Nos Estados Unidos, elas giram em torno de 13% a 23%, dependendo do tipo de cirurgia, né? E aí a gente vê aí que as cirurgias, as neurocirurgias, as cirurgias vasculares e as cirurgias gerais aí são grandes áreas com bastante complicação cirúrgica. E por que acontece isso? Porque a gente tem o trauma cirúrgico. O evento cirúrgico ele é um evento estressante. De forma primária, a gente tem a lesão dos órgãos específicos, que eu preciso fazer a cirurgia, né, que levou a pessoa à cirurgia. Eu tenho a lesão do tecido, que eu preciso fazer as incisões para chegar nesse tecido, e isso vai me levar a traumas secundários, que são as alterações endócrinas, hemodinâmicas, neurais. Associa-se a isso ao jejum, à imobilização, a doenças intercorrentes. Então, isso gera uma alteração no meio, né, que precisa ser controlada o máximo possível para que você não tenha o óbito, você tenha a sobrevivência desse paciente. E aí a gente tem inúmeras estratégias para poder reduzir esse trauma cirúrgico. Esse slide que eu vou mostrar para vocês agora, obviamente a gente não vai ficar preso nele, né, mas é um slide que eu gosto muito. Primeiro, eu acho ele bonito. Segundo, que ele é muito cheio de informação, né, ele é muito rico em informação. Então, esse trauma cirúrgico, ele vai acontecer pela lesão, propriamente dita, pela perda de sangue, por estímulos aferentes, como, por exemplo, o estresse, né? Vocês falaram para mim no início que o grupo, às vezes, tem até psicólogas, e eu vou falar da importância da psicologia nisso também. Então, a gente traz, com esse evento cirúrgico, uma resposta neuroendócrina e metabólica muito complexa, e que muitas vezes, aí eu vou começar a puxar para o lado da educação física e da fisioterapia, que muitas vezes desencadeia no catabolismo proteico. E aí a gente precisa começar a pensar também a partir daí no exercício físico. Bom, então, mediante esse contexto, esse quadro grande que a gente tem aí, né, preocupante, começou-se a pensar o que eu faço para melhorar a recuperação do meu paciente pós-cirúrgico. E aí, lá em 2008, lançaram um programa que chama ERAS, que é um programa que visa auxiliar, ao acelerar, melhorar a recuperação após a cirurgia. Esse programa ERAS também é chamado de Fast Track Surgery. E o que o Fast Track Surgery faz? Uma série de coisas para que essa cirurgia seja minimamente estressante. E aí passa por vários pontos que são interessantes, que estão aí, eu vou chamar atenção para alguns. Informação do paciente é o primeiro. Existe um negócio na área da saúde, que vocês devem conhecer, que chama letramento em saúde. O que é o letramento em saúde? O letramento em saúde é a minha capacidade de entender o meu problema e tudo aquilo que cerca o meu problema e usar isso ao meu favor. Não é só ter o conhecimento, é o saber usar. Vou dar um exemplo. O paciente com câncer. Ele precisa saber que ele tem um câncer, qual é o tipo de câncer, obviamente, quais são as formas de tratamento, até porque as decisões, eu, com a visão mais humanista, mais humanizada do tratamento, acho que ela tem que ser uma decisão compartilhada, mas ele também precisa entender quais são o que a legislação diz a respeito do paciente com câncer, os direitos que ele tem. E se ele consegue pegar as informações, vamos falar clínicas, sobre alimentação, atividade física, medicação, e consegue usar isso. Se ele consegue usar os direitos dele, fazer valer os direitos dele, aí nós estamos falando de um letramento em saúde válido, forte, coeso.
tá? Então, muitas vezes a gente confunde letramento com escolaridade, e não é. A gente sabe que tem pacientes com baixa escolaridade, mas que são letradas em saúde, e pacientes com alta escolaridade que são completamente iletradas em saúde, tá ok? Esse é um outro ponto que a gente pode conversar mais aprofundado em outro momento. Eu vou chamar atenção também para a redução do estresse. Um evento cirúrgico, sobretudo quando a gente fala de reabilitação cirúrgica, eu estou falando de cirurgia de médio e grande porte. Então, a gente está falando de um evento estressante. E se eu falo de estresse, aí no estresse, o estresse psicossocial, tá? Eu não estou falando do estresse enquanto estímulo, estou falando do estresse psicossocial. Eu preciso ter profissionais que me auxiliem, né? Eu estou falando enquanto paciente agora, né? Que me auxiliem a manusear ou gerenciar esse estresse, porque ele vai acontecer, né? Mas eu preciso gerenciar esse estresse. E aí, a gente passa também pela questão nutricional, né? Eu falei lá em cima sobre os fatores associados, nós falamos sobre o jejum. Hoje, é clássico, né, naqueles profissionais conscientes, a abreviação do jejum. Não deixar esse paciente muito tempo em jejum antes da cirurgia, porque o catabolismo proteico vai ser maior. O balanço nitrogenado vai estar prejudicado. Então, são alguns exemplos da questão nutricional, que eu falo mais um pouco adiante. E aí, mais recente um pouco, o exercício físico ganhou e vem ganhando importância, né? Eu não gosto, sendo muito sincero, de ficar diferenciando educação física, fisioterapia. Eu acho que tem que fazer quem sabe fazer. E obviamente, essa área é uma área que necessita de um profissional altamente especializado, não é isso? Bom, esses programas vieram mostrando, né, porque não basta propor, né? Através de revisões sistemáticas e meta-análise, eles vieram propondo coisas interessantes para a gente. Como, por exemplo, vocês vão observar aí nesse forest plot, a diminuição do tempo de hospitalização, do tempo de internação. Aqueles estudos, né, que compararam o protocolo padrão e o protocolo ERAS, ou Fast Track Surgery, eles notaram que o tempo de hospitalização, o tempo de internação, ele era menor. Isso, gente, a gente tem alguns prismas para olhar a respeito dessa informação. Um é da qualidade de vida, da saúde do paciente. O outro é da economia. A gente sabe que isso traz uma repercussão financeira para um hospital, para um plano de saúde muito grande, né? E a gente não pode deixar de falar de custo-efetividade. E a outra coisa, justamente, é o custo-efetividade. Apesar da gente ter aí, observar que esse diamante ele está mais largo, né? Ele, mesmo assim, a gente sabe que esses estudos, né? O somatório deles nos trouxe a informação de que também há uma redução do custo hospitalar. Não necessariamente uma redução do custo propriamente dito. Eu falo disso mais para frente, tá bom? Eu falo isso mais um pouquinho à frente. E aí, eu preciso entender quais são os fatores que aumentam o risco, tanto no pré quanto no pós-operatório, tá? E para que eu possa agir. Então, a gente falou da obesidade, a gente falou da idade, a gente falou do estado nutricional, as comorbidades que vão influenciar a capacidade funcional. E essa capacidade funcional, ela é fundamental de ser avaliada. O paciente que vai para a mesa de cirurgia com baixa capacidade funcional, o risco dele de ter complicações cirúrgicas e de ter mortalidade cirúrgica é muito grande. É muito grande. Quem de nós já não ouviu assim a expressão? Ah, se for para a mesa de cirurgia, não aguenta não. Ah, se ele for para cirurgia, ele não sai. Todos nós, em algum momento da vida, já ouvimos isso. E isso é lógico que essa interpretação, né, essa fala, muitas vezes ela é empírica, mas a gente sabe que ela tem uma fundamentação. E aqui está a fundamentação. Alguma fundamentação, né? Esse trabalho publicado no Chest, né, que é o grande, talvez o maior periódico aí na área de pneumo, mostrou com um VO2, mas a gente tem N outros estudos mostrando também com teste de caminhada de 6 minutos, tá? Que o paciente que tinha menor VO2,
ele tinha maior taxa de complicação, tá? E aí, se a gente fracionar os tercis do VO2 desse estudo, como os autores fizeram, olha o odds ratio daqueles que tinham menos VO2. Muito sério, muito sério. Então, para quem trabalha ou vai trabalhar ou quer trabalhar com essa área, avaliar a capacidade funcional do paciente, ela é fundamental, tá? Ela é um indicativo muito importante. E um outro ponto, que eu gosto muito, que é a avaliação da sarcopenia no pré-operatório. Entendendo aqui, gente, que muitas vezes os estudos que falam de sarcopenia na área médica, eles medem exclusivamente a massa muscular. Mas a gente sabe, eu particularmente gosto muito do consenso europeu de sarcopenia, que inclusive foi atualizado agora, né, o EGOSOP, ele fala não só na massa, mas também na força e na função, sendo a função muito relevante, muito, talvez como uma primeira medida dessa sarcopenia, baseado lá no fluxograma que eles propõem. E aí, o que a gente vê nos estudos? Bom, primeira coisa o paciente sarcopênico, nesse caso aí com câncer, e já aproveitando, gente, as duas grandes áreas hoje de estudo de pré-habilitação é câncer e um pouco na bariátrica. Temos algumas outras coisas na ortopedia, mas, assim, no conceito que eu vou falar para vocês, que eu vou mostrar para vocês de pré-habilitação mesmo, são essas duas áreas as maiores, tá? Bom, então o que eles já começaram a observar? O que eles já observam, né? Que a dose de quimioterapia no sarcopênico, ela é muito maior. E eu acho que mesmo que vocês não tenham conhecimento específico sobre o tratamento quimioterápico ou radioterápico, todo mundo sabe que ele é pesado. Então, quanto mais sarcopênico, maior a dose, consequentemente, maior a toxicidade. Então, eu preciso também avaliar a sarcopenia pela questão da dose, né, da quimioterapia, também pela questão da morte. O paciente sarcopênico, ele morre mais, tá? E também tem mais complicações cirúrgicas. Então, avaliar capacidade funcional e sarcopenia são dois pilares que eu preciso ter se eu vou trabalhar com a pré-habilitação cirúrgica. E aí, a solução que a gente tem encontrado na literatura é justamente como que eu vou resolver esse problema. Aí a figura fala da pré-habilitação, que eu já estou falando para vocês que o nome é esse, né, já há algum tempo. O que eu, e baseado na leitura, obviamente, né, de alguns autores, entendemos como pré-habilitação? Todo o processo do diagnóstico até o pós-cirúrgico. Então, o que é culturalmente conhecido como reabilitação, se ele teve um processo que iniciou no diagnóstico, ou próximo ao diagnóstico, todo esse contexto a gente chama de pré-habilitação, tá? Alguns autores já usam a pré-habilitação somente como um momento pré-cirúrgico, mas num contexto mais amplo, e eu particularmente gosto desse conceito de uma pré-habilitação englobando tanto o pré quanto o pós-cirúrgico. Tá ok? E aí, só para vocês entenderem conceitualmente essa pré-habilitação cirúrgica, né? Na verdade, nada mais é do que uma ampliação da capacidade funcional e psicológica. Vamos falar dessa questão aí também, né? Para que eu diminuir os efeitos que a cirurgia pode ter. Tudo bem? Esse gráfico aí, ele é interessante que ele mostra para a gente, né, de uma forma gráfica, ficou até redundante, o que seria a pré-cirurgia. Então, a gente sabe que o evento cirúrgico, ele é um evento que vai reduzir a capacidade funcional, independente de quem for, tá? O que a gente vê aqui? Em azul, o paciente que, na pré-cirurgia, fez a pré-habilitação cirúrgica, ele aumenta essa capacidade funcional dele, essa reserva fisiológica dele, vamos falar até de uma forma mais ampla, porém, ele vai perder durante a cirurgia, né? Só que ele vai recuperar mais rápido do que aquele que está em roxo aqui, que não fez a pré-habilitação. Ele tinha uma independência funcional, mas ele não fez a pré-habilitação, ou seja, o impacto da cirurgia vai ser maior e o tempo de recuperação pós-cirúrgico vai ser maior.
Ou seja, ele só vai restaurar a sua capacidade funcional pré-cirúrgica muito tempo depois do que quem fez a pré-habilitação. E quem fez a pré-habilitação vai ter uma capacidade funcional também pós-cirúrgica maior. Consequentemente, menos risco de complicação em 30, 60, 90 dias, que são as medidas de tempo mais comuns da gente ver nos estudos. Bom, pré-habilitação cirúrgica. A gente pode falar de uma pré-habilitação unimodal, que é como o título da palestra, né, da apresentação aqui remete, exercício físico na preparação para a cirurgia. Ele não deixa de ser pré-habilitação, mas ela é chamada de unimodal. Eu, Henrique, sou muito fã do trabalho do professor Francesco Carli, e ele trouxe o conceito de pré-habilitação trimodal ou multimodal. Tá? Bom, eu acho que quem trabalha com saúde de forma humanizada, consciente, preocupada de uma forma bem ampla, pensa nesse tratamento centrado no paciente, não médico-centrista, e circundando esse paciente, eu fiz questão de colocar um elo entre essas profissões. A gente tem alguns profissionais que são fundamentais. A educação física, a fisioterapia com exercício, o psicólogo trabalhando medo, estresse e ansiedade, e também o auxílio na cessação do tabagismo. Naquela proposta do ERAS, do Fast Track Surgery, a cessação do tabagismo é fundamental, né? A equipe médica corrigindo anemia, fazendo uma cirurgia minimamente estressante, isso passa muito também pela anestesia. O nutricionista fazendo o ajuste nutricional e, se necessário, o suporte proteico. Normalmente necessário o suporte proteico. Tá? E isso tem uma relevância que a gente muitas vezes não tem dimensão. Vou dar um exemplo prático. Nós estamos em contato e em conversa, talvez para fechar uma parceria, com um plano de saúde da cidade de São Paulo. Na verdade, ele é de São Paulo, mas ele está emancipando para o Brasil inteiro. Em São Paulo, eles gratuitamente, na cirurgia oncológica, gratuitamente fornecem suplementação proteica para os pacientes. Para eles, que tem a parceria com a empresa, a suplementação proteica sai a R$300 por paciente, um mês antes. Tá? Além da suplementação proteica, de 5 a 7 dias, se não me engano, eles trabalham com uma semana antes da cirurgia, eles têm a imunonutrição, que é um suplemento, não sei se vocês conhecem, que é baseado em ômega 3 e arginina, tá? E nucleotídeos, ômega 3 e arginina. E fazem esse uso pré-cirúrgico e pós-cirúrgico, essa imunonutrição. Vai auxiliar, né, aumentando melhorando, né, fortalecendo o sistema imunológico, facilitando uma série de coisas, até mesmo a cicatrização da cirurgia. E eles fazem isso gratuito, isso o paciente, entre aspas, gratuito, né, porque o paciente paga o plano de saúde, mas o plano de saúde não cobre isso, eles literalmente dão isso para o paciente, não está no contrato. Só que qual é o argumento deles? A gente estava conversando esses dias, eles falaram assim, Henrique, eu gasto R$300 para um paciente. Esse paciente, se chegar desnutrido na mesa de cirurgia, a chance de fazer uma fístula, ela é muito grande. E uma fístula custa R$10 mil. Então, eu prefiro investir 300 do que correr o risco de gastar 10 mil. Então, não tem jeito. Se a gente quer trabalhar, né, uma inserção do profissional de educação física na área da saúde, fisioterapeuta, enfim, de quem for, na área da saúde, a gente tem que trabalhar com custo-efetividade. Isso é impossível da gente fugir, tá? Então, eu chamo a atenção aí para esses dois pontos, centrado no paciente e a interprofissionalidade, tá? Eu gosto até de falar, amanhã, inclusive, eu vou fazer uma aula aqui numa universidade aqui de Juiz de Fora, para o curso de Educação Física, né, em função do Dia do Profissional, falando sobre o profissional de Educação Física nas equipes de saúde. Eu tive aí uma experiência na atenção secundária à saúde por mais de uma década e num trabalho interprofissional muito legal. Então, eu costumo dizer que não tem que ser nem interprofissional, ele tem que ser transprofissional ou transdisciplinar. Mas isso também a gente não tem tempo para ficar muito em cima disso. Depois, se alguém quiser perguntar, a gente fala mais. E aí, a pergunta que todo mundo quer. Faz, né? Mas funciona? Beleza, a ideia é legal, mas funciona? E aí os estudos vêm mostrando pra gente que sim, não em todas as áreas, né? Não todos os tipos de câncer, não em todos, em alguns mais, outros menos. Em algumas
variáveis mais, outras menos, mas funciona, tá? Então, aí a gente vê os dois forest plot, um sobre morbidade geral e outro morbidade pulmonar, que é muito comum, as comorbidades pulmonares em cirurgias de tórax e abdômen, tá? Além disso, a gente vê também a melhoria na capacidade funcional, isso já é outro trabalho, e no tempo de internação. Eu só chamei a atenção aí no tempo de internação, porque nesse estudo da equipe do Roseiro, o tempo de internação deu uma heterogeneidade alta, né? Ou seja, os estudos, tem diferença entre esses estudos que não são justificadas pelo erro amostral, mas o resumo da ópera é favorável, tá? Ainda assim, o resumo da ópera, ele é favorável no tempo de internação. E aí, perguntas que eu sempre ouço. Quanto tempo que eu preciso para pré-habilitar? Para a pré-habilitação mostrar resultado? Bom, os estudos. A gente vê estudo de 1 a 16 semanas, mas a maioria, 2 a 4 semanas. 1 mês é o mais comum de ver. Porém, a gente vê nessa revisão que eu achei muito legal, para trazer para vocês, porque ela vai resumir isso, né? Que mesmo 1 semana de reabilitação e pré-habilitação pode trazer resultados positivos. Eu recebi um convite para falar justamente sobre isso em novembro no Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Eles me deram um tema, um formato de pergunta. É possível adiar a cirurgia? E aí o que eu vou tentar mostrar para eles, um estudo que vai entrar, obviamente, é esse, que às vezes se o paciente puder esperar 1 semana e, obviamente, engajar num programa de pré-habilitação cirúrgica, é possível, sim. É possível que a gente consiga. Né? Óbvio, se esse paciente pode esperar 4, 8 semanas, melhor ainda. Né? Mas mesmo uma semana já trazemos resultados. Eu, Henrique, tenho uma ideia, ainda não é um projeto, de verificar com um embasamento nas respostas agudas do treinamento físico, uma única sessão pré-cirúrgica. Mas isso é ideia ainda, não é projeto. Bom, esse paciente, que partindo do senso comum, ele está muito debilitado, então eu preciso trabalhar em baixa intensidade. Não. Já temos aí alguns estudos que trabalham com RIIT na pré-habilitação, que, né, o RIIT, na verdade, começou no trabalho de reabilitação, né, e na pré-habilitação trazendo excelentes resultados, tá? Então, uma das estratégias é a utilização do RIIT. Qual é o problema que eu vou falar no final? Nós não temos um guideline, um posicionamento oficial, nem para o moderado contínuo na pré-habilitação, quem dirá para um RIIT, que tem menos estudos ainda. Mas os estudos com diferentes estratégias de RIIT encontrando o resultado. Outra pergunta que está muito na moda na pandemia, né? E o home-based? Funciona na pré-habilitação também? Porque a gente vê que o home-based, ele funciona. Mas e na pré-habilitação? Olha que interessante esse trabalho. Ele encontrou, através de home-based, e essa foi uma estratégia interessante que eles usaram, pacientes de câncer, que eles foram fazendo. Eles fizeram um home-based, mas eles não fizeram um home-based assim, vai e faz. Não, fizeram intra-hospitalar e foram liberando o paciente para ele fazer em casa. E esse grupo lá da McGill, né, que é o grupo canadense que eu citei para vocês, eles fazem home-based, tá? Cartilha é um book que é enviado para o paciente com os exercícios, com a periodização que ele tem que fazer. Esse paciente vem até o centro, é treinado e vai para casa. E, obviamente, ele é acompanhado por telefone. E se a gente parar para pensar na nossa realidade, a gente tem que estudar home-based, a gente tem que entender melhor o home-based. Eu vou usar o meu exemplo aqui da região, né, da cirurgia oncológica. Um hospital que está virando parceiro, e a gente ainda está oficializando isso, é o Hospital do Câncer de Muriaé, que é a Fundação Cristiano Varela. O hospital atende a 80 cidades, não só de Minas, interior do Rio e Espírito Santo, porque Muriaé é mais para aquela região lá. Como é que eu faço para mandar o paciente viajar 150 quilômetros 2, 3 vezes por semana para fazer exercício físico? É inviável. Então, a gente tem que pensar no home-based. A gente tem que investir no home-based. Né? A gente sabe da epidemia do sedentarismo.
O conhecimento sobre o benefício do exercício físico só aumenta, mas o número de sedentários também aumenta. A gente tem 4% da população brasileira nas academias. E já sabemos que não é por falta de conhecimento. Um dos motivos pode ser justamente a dificuldade de acesso. Então, home-based também vem beneficiar-nos nessa questão. E aí o que eu achei interessante trazer nesse trabalho é que daqueles estudos que analisaram a aderência foi excelente, de 71% a 95% de aderência. Ou seja, além de funcionar, ele também é viável, ele é execuível, né? E um outro ponto que, quando a gente discute saúde pública, a gente também não pode deixar de falar, é que se o paciente não fizer exercício físico, eu não posso fazer mais nada por ele? Pode e deve. Eu preciso estimular a atividade física. O cada passo conta, lá que os americanos trouxeram. Cada passo conta. Isso é fundamental. Aí que volta naquele slide lá da obesidade que eu falei, do tempo de tela. Comportamento sedentário é uma coisa para mim que é muito preocupante. Porque às vezes a gente tem um indivíduo que é fisicamente ativo, segundo a OMS, né? O cara vai para academia 3 vezes por semana, fica lá 1 hora e meia. Mas o restante da semana ele tem comportamento sedentário, 8, 10 horas na frente do computador. Ele tem o benefício do exercício físico? Inquestionável. Mas com certeza ele tem um impacto do treino sedentário. Perdão, do tempo sedentário. E o que esse estudo fez? Ele analisou complicação, tá? Esse estudo é com câncer de pulmão. E analisou complicação daqueles pacientes que caminhavam menos que 5 passos por dia e mais do que 5 passos por dia, que foi a média que eles encontraram, tá? Clavien-Dindo-Grade é uma escala cirúrgica. Então, eles observaram que os pacientes que andavam mais do que 5.000 passos por dia, que não é um absurdo, nós não estamos falando em 10.000 passos, que é muitas vezes o recomendado, nós estamos falando em 5.000, tinham muito menos complicação do que, mesmo após os ajustes, né, na análise multivariada, tinham menos complicação do que aqueles pacientes que andavam menos. Então, mesmo que ele faça a pré-habilitação, ele vai fazer a pré-habilitação 2 vezes a semana, 3 vezes a semana, tá ótimo, mas eu vou estimular o comportamento ativo ou a diminuição do comportamento sedentário nos outros dias. Eu preciso dizer para ele e tentar convencê-lo e exemplificar e convencer mesmo de que ele subir a escada é melhor do que ir de elevador, do que ele passear com o cachorro é sim importante, tá? Isso é fundamental também na pré-habilitação cirúrgica. E aí, os benefícios psicológicos, né? Sabemos que tem, com certeza tem. Não são muitos os estudos, né? Porque é difícil você ter um grupo que só possa fazer a terapia comportamental. O que psicologicamente acontece, né? Aumento de estresse e ansiedade pré-cirúrgica, né? E o psicólogo, além de trabalhar isso, através de técnicas de relaxamento, técnicas respiratórias, técnicas de visualização, imagéticas, ele também trabalha a resiliência, a resistência àquele evento, né? A você estar preparado para aquele evento. E, obviamente, ele também traz o benefício mesmo associado ao uso de medicação para a cessação do tabagismo, né? Então, sim, a psicologia ela é fundamental, por isso que a gente entende que a pré-habilitação multimodal, educação física, fisioterapia, psicologia e nutrição, eles são fundamentais, tá ok? Bom, voltando no custo, né? Aumenta o custo do serviço? Sim, aumenta. Eu estou trazendo mais mais profissionais, né? Ou aumentando a carga horária do profissional que já existe. Então, ele aumenta o custo do serviço. Porém, o que os estudos têm mostrado para a gente, tá? Esse aí é um deles, também não são muitos, ainda é uma área que precisa ser mais investigada, é que é custo efetivo. Tá? Esse estudo aí ele fez com cirurgias abdominais, cirurgias de grande porte. O que esse gráfico mostra para a gente? Que a economia nos custos com a pré-habilitação, ela aconteceu em todos os níveis, porém, quanto maior a intervenção médica hospitalar, mais benefício
mais custo efetivo se torna a pré-habilitação. Então, o paciente que, além da hospitalização, depois que teve a alta, precisou voltar para o hospital, precisou fazer uma outra cirurgia em decorrência daquela, precisou voltar pela emergência. Esse paciente, que é mais complicado, é quem mais traz uma custo-efetividade para a pré-habilitação. Tá ok? Bom, e aí, parou de passar. Estamos chegando no final, vamos ver o que acontece aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Então, exato. Pois é, ele só não está passando para o próximo slide, mas os próximos slides são menos problemáticos, porque, na verdade, eu só vou falar aqui para vocês, eu vou fechar de novo, vou abrir, tá? Eu vou falar para vocês das direções futuras da pré-habilitação cirúrgica. Eu vou tentar compartilhar, tá? Mas eu vou tentar compartilhar de novo, mas eu já vou falando para vocês e, se for preciso, se der, aparece de novo, tá? Não se preocupem, não. Bom, vamos lá. Quais são as direções futuras? E eu estou falando para um grupo de estudo e pesquisa, então a gente precisa falar disso, né? Nas direções futuras que a gente tem, uma delas, que é muito interessante, são as outras áreas de atuação da pré-habilitação cirúrgica, né? Eu tenho, por exemplo, pacientes de cirurgia vascular que, enquanto precisam estabilizar hemodinamicamente, ficam 2, 3, 4, 5, 6 semanas no hospital. Então, por que não fazer a pré-habilitação nesse paciente? O paciente de cirurgia ortopédica, a mesma coisa. Ele tem um membro inferior que está incapacitado sei lá, é uma prótese de quadril. Mas eu posso trabalhar com ergômetros de braço, eu posso trabalhar com exercícios de membros superiores, tá? Então, eu tenho essas possibilidades. Além disso, a gente tem também uma necessidade ainda maior da pré-habilitação multimodal ser estudada, a pré-habilitação em pacientes críticos, o uso de aplicativos, né? Eu não vou nem colocar em apresentação porque está finalizando, só para não dar mais problema, tá bom? E com relação a métodos, a gente pode falar do pré-condicionamento isquêmico, tá? Que é um método que a gente sabe que traz benefícios, mas ninguém sabe esses benefícios ainda na pré-habilitação. E esse paciente que está lá acamado, né, esperando uma cirurgia algumas semanas, o pré-condicionamento isquêmico, sobretudo porque você não pode ter acesso, muitas vezes, a sobrecargas maiores, então você pode usar também o pré-condicionamento isquêmico como estratégia, é uma proposta. E o que eu acho fundamental ainda é a relação da prescrição. Nós não temos ainda dose-resposta, dose minimamente relevante, então são pontos aí que a gente pensa no futuro também está investigando. Sobre pesquisa, a gente tem hoje um projeto aprovado no Comitê de Ética de pré-habilitação cirúrgica. Eu fiz um projeto guarda-chuva, eu não prendi a nenhum tipo de cirurgia específica. Estamos fechando aí, como eu disse, a parceria com o Hospital de Câncer de Muriaé, e agora eu preciso ressubmeter esse projeto no Comitê de Ética, porque eu estou incluindo o Hospital Universitário de Juiz de Fora. A princípio também com a cirurgia oncológica, o doutor Alexandre, que é o presidente da sociedade, também o chefe do serviço aqui, quer colocar a pré-habilitação lá, só que agora eu estou no processo de ressubmissão para que a gente consiga. A princípio, alguns objetivos específicos, comparar o home-based com o trabalho intra-hospitalar nos pacientes que são residentes, comparar métodos diferentes de trabalho, verificar impactos diferentes de modalidades, né, de aeróbico, treinamento de força e combinado, e depois também o pré-condicionamento isquêmico. Então, são essas as propostas que a gente está seguindo aí para tentar conhecer um pouco mais da pré-habilitação cirúrgica. E aí eu finalizo agradecendo vocês imensamente, deixando aí meus contatos, né, rede social e e-mail. Faço uma propaganda do PREA Brasil,
que é um grupo que a gente criou para discutir a pré-habilitação. Isso acontece uma vez por mês somente, na sexta-feira de manhã, tá? Uma sexta-feira por mês. Até hoje foi sempre na primeira sexta, por uma obra da necessidade da nossa palestrante no mês de setembro. Não vai ser na primeira sexta, vai ser na segunda. Quem vai falar para a gente é uma ex-aluna minha, a Clara Dair, que está hoje no Instituto do Porto, Instituto Oncológico do Porto, fazendo o doutorado dela com pré-habilitação cirúrgica. Ela vai, dessa vez, ela vai apresentar um artigo, porque o protocolo dela ainda não está publicado, e eu conversei com o professor Daniel Gonçalves, que é o orientador dela, ele me pediu que eu tivesse compreensão dele não estar permitindo a apresentação do protocolo, mas que assim que for publicado, eles vão apresentar para a gente também. Então, acontece às sextas-feiras, 8 horas da manhã, de 8 às 9, impreterivelmente, para que a gente se organize. Então, fica aí o convite também para vocês. É só procurar lá no Instagram, Preá Brasil, que as informações chegam sempre por lá. Né? A Habilitar é uma empresa que eu presto consultoria na área de pré-habilitação cirúrgica, uma empresa também que está começando, mas está com uma perspectiva muito legal. E, obviamente, não posso deixar de agradecer ao Instituto Federal do Sudeste de Minas, que é meu ganha-pão, né? Que eu faço também, que eu trabalho com muito prazer lá. Tudo bem, gente? Obrigado. Estou aberto aí às perguntas, questionamentos, debates, o que vier aí, nós estamos dispostos aí a contribuir. Tá bom? Obrigado, gente.